E aí, beleza? Em uma sala escura cheia de portas, um pequeno dragão tenta fugir. Um velho vai atrás dele para pegá-lo, mas quando se vira, descobre outro homem trancando a porta para prendê-lo ali. O velho joga uma bola de magia no cara, mas nada acontece. Muitos anos depois, é uma manhã normal em Londres, mas Paul já está tendo problemas. Ele dorme demais, os cadarços do seu sapato arrebentam, a torradeira está estragada e ele tem que correr todo o caminho até o lugar onde terá uma entrevista de emprego. No caminho para lá, um velho estranho chamado Monte se intromete para bater papo, jurando que conhecia Paul de algum tempo atrás. Ele não o reconhece e o ignora por enquanto, se apressando para entrar na fila. Naquele momento, um cachorro rouba o cachecol de Paul, então ele tem que persegui-lo por um beco. De repente, ele não vê mais o bichinho, mas há uma porta que diz candidatos. Então ele decide entrar. Dentro de uma sala cheia de coisas estranhas, ele encontra uma mulher chamada Sophie, que parece também estar esperando pela entrevista enquanto assiste TV. Paul se senta ao lado dela e não consegue puxar assunto, então ele também assiste a TV para descobrir que perdeu a introdução da empresa. Ele ainda não sabe qual é o emprego, apenas que a empresa se chama Wells Co. O folheto na mesa também não ajuda e apenas pergunta se sentindo com sorte. De repente, eles ouvem risadas e o senhor Tanner entra. Ele dispensa outro candidato antes de dizer a Paul para segui-lo, de alguma forma sabendo seu nome sem perguntar. Eles sobem as escadas para o escritório principal, onde o chefe Wells está esperando com os outros membros do conselho, Vansby, Judy e Casimir. Eles fazem um monte de perguntas estranhas e Paul responde o melhor que pode, mas ele nunca deixa de se sentir confuso e constrangido. Ele também se distrai com as rachaduras no papel de parede que ele acha que parecem um mapa de Londres. Os outros não conseguem ver, mas o Wells fica impressionado. Infelizmente, Tanner o manda embora dizendo que já ouviram o suficiente. Quando Paul sai do prédio, ele encontra o cachorro segurando seu cachecol, como se o animal estivesse esperando. Momentos depois, ele chega em casa e fica chateado ao ouvir que seu colega de quarto está se mudando e uma discussão se inicia, já que Paul não pode pagar o aluguel sozinho. De repente, uma garra estranha empurra uma carta pela fenda do correio e Paul corre para pegá-la, chocado ao ver que vem de Wells, quando ele nunca deu seu endereço. Ainda mais surpreendente é a carta dizendo que ele passou na entrevista, o que o faz comemorar. No dia seguinte, Paul vai trabalhar animado. A recepcionista Rosie também não diz sobre o que é o trabalho e depois de dar uma caneca de presente, ela chama Tanner, que pega Paul e o leva por diferentes áreas do prédio, enquanto explica que eles são um escritório de advocacia e que computadores não são permitidos ali. Quando chegam a uma área que está sendo consertada, ele fica preocupado com um grampeador no chão e faz Paul andar cuidadosamente ao redor dele, dizendo para não entrar em pânico. Eles continuam a percorrer muitos escritórios estranhos, como um com um mapa gigante e muitos telefones onde Paul acha que vê Monte. Eles também passam por um com muitas máquinas de escrever e outro com um monte de tubos. Mas Paul não consegue dizer o que eles estão fazendo e Tanner não responde às suas perguntas. Eventualmente, ele o leva para o escritório mais interno, onde Sophie também está esperando. Os dois agora são estagiários e Tanner promete que alguém trará tarefas para eles antes de sair. Por causa de seu nervosismo, Paul continua falando sem parar, mas ele é muito desajeitado e Sophie não fica impressionada. De repente, uma criatura estranha corre pelas sombras assustando Paul e fazendo-o pular da cadeira. Ele se aproxima para ver melhor, mas só vê um rato comum. Naquele momento, Rosie aparece e deixa para eles um monte de mapas, dizendo que eles devem circular os locais contendo depósitos de bauxita. Paul não sabe o que está fazendo, mas ainda passa a manhã inteira com Sophie inspecionando os mapas. A dupla faz uma pausa para a hora do almoço e no caminho para o andar de baixo, Sophie diz que quer tomar café, o que é estranho porque momentos atrás ela disse que não gostava. Então eles esbarram em Judy, que os leva a um parque. De repente, a tampa de um bueiro se abre e uma lata é jogada para fora, a qual Judy pega imediatamente. Então ela explica que a moça no banco está lendo Desejo e Reparação, e quando ela ler sobre o
personagem pulando na fonte, Sophie precisa sinalizar para ela. Ela não consegue deixar de perguntar como pode saber em que parte do livro ela está. Então Judy diz a ela para ficar nos arbustos enquanto observa de longe. Sophie se concentra e, para seu choque, ela se vê vendo o que a mulher vê. Assim que a leitora chega à parte certa do livro, ela faz o sinal e Judy move o dedo, fazendo o homem sentado perto da fonte cair de repente na água. A moça no banco corre para verificar e um relacionamento romântico logo começa. Judy elogia Sophie por fazer um bom trabalho, explicando que os pais do homem haviam gastado muito dinheiro para arranjar para o filho se casar com a moça, mas fazer dessa maneira os faz acreditar que foi o destino. Paul, confuso, pergunta o que está acontecendo e Judy explica que Sophie é uma vidente, o que significa que ela tem poderes mentais. Então ela finalmente explica exatamente o que a empresa faz. Acontece que a maioria dos funcionários de Wells é capaz de fazer magia. Eles são magos práticos que usam sua magia para servir aos clientes por dinheiro. Embora Sophie seja uma estagiária, ela já está em um nível completamente diferente de Paul e Judy só leva Sophie com ela. Paul retorna ao escritório do sótão e come um sanduíche enquanto olha para os mapas. Quando ele move a mão para tirar as migalhas de pão, ele sente uma sensação estranha na palma da mão. Curioso, ele começa a mover a mão acima do mapa, sentindo a sensação estranha e percebendo que mudanças estão acontecendo no papel. Naquele momento, Wells entra no escritório e diz a ele para olhar para frente, enquanto continua a sentir o mapa com a palma da mão. Uma corrente atinge de repente os dedos de Paul, apontando para o local que contém depósitos de bauxita. Parece que ele também tem habilidades sobrenaturais que permitem detectar onde certos objetos estão localizados. Animado, Wells leva Paul para seu próprio escritório enquanto atravessam uma sala cheia de impressoras. Ele explica que a empresa está lutando criticamente por sua sobrevivência e que eles precisam de um adivinho para ajudar todos a voltarem aos trilhos. Ele acha que Paul poderia ser esse adivinho. No escritório, Tanner está esperando por eles e, para trazer Paul para o seu lado, Wells traz à tona o pai irresponsável dele, dizendo que entende perfeitamente como é isso. O próprio pai de Wells, o fundador original da empresa, forçou o filho a assinar um contrato vendendo sua alma para controlá-lo para sempre. Ele entende que Paul quer provar seu valor, então ele dá um trabalho importante. Ele deve encontrar uma porta portátil, mas ele não pode contar a ninguém sobre esta missão. Paul aceita, mas antes que possa pedir pistas ou detalhes, ele é expulso da sala. Então ele decide procurar a porta no prédio da empresa andar por andar, tocando cada parede, janela e porta sem sucesso. Ele é subitamente interrompido por Van Spee, cujo cabelo mágico se move sozinho enquanto ela fala. Ela bate papo e parece ser muito amigável, mas quando menciona magia ilegal, seu cabelo soletra cuidado. Depois que Paul vai embora, a porta próxima se camufla em uma parede. Mais tarde, em casa, ele tenta dormir, apenas para ser acordado de repente por Casimir. A habilidade dele consiste em controlar sonhos, o que significa que isso não é de fato real. Ele quer saber por que Wells o contratou, mas Paul guarda o segredo como prometido. Irritado, Casimir usa magia para começar a dobrar a perna de Paul, fazer seus dentes caírem e suas orelhas crescerem enormes. Embora seja um sonho, ele fica aterrorizado e não consegue evitar de contar a verdade. Casimir explica que a porta portátil poderia abrir o banco dos mortos e se prepara para sair. Paul, por um momento, acha que está acordando, mas isso ainda é um sonho e ele é derrubado. No dia seguinte, Sophie chega ao trabalho e encontra Rose dando beijos em um grampeador. Enquanto isso, Paul continua procurando pelo prédio da empresa e vê as palavras Banco dos Mortos com uma seta escrita no chão com grampos de grampeador. Seguindo a direção da seta, ele desce as escadas e suas mãos reagem rapidamente à energia nas paredes, revelando algumas obras de arte incríveis. Eventualmente, ele encontra um porão mal iluminado e uma porta de enrolar com uma mensagem dizendo somente goblins. Paul abre a porta de qualquer maneira, mas lá dentro há apenas um depósito comum. Antes que ele possa inspecioná-lo completamente, Tanner aparece e o expulsa, dizendo que ele não tem
pedem permissão para entrar ali e aconselhando Paul a se demitir antes que algo horrível aconteça com ele. Nesse meio tempo, Sophie continua a trabalhar com Judy, que continua recebendo mensagens das mãos que saem dos esgotos. Judy explica que aquelas mãos pertencem a goblins, que têm trabalhado com magos há anos e são capazes de observar humanos sem serem detectados. Para a missão de hoje, Judy faz Sophie assinar como um animal de estimação perdido em uma loja para que a dona possa se reunir com a prima em alguns dias. Este cachorro perdido acaba sendo o mesmo com o cachecol de Paul. Enquanto isso, ele continua a vasculhar o prédio sem sucesso. Quando retorna ao seu escritório, ele encontra Tanner discutindo com Sophie sobre algum problema com o contrato dela. Agora é hora de ir para casa, e na saída, Sophie não consegue deixar de parar para comer um monte de alcaçuz, embora ela tenha dito antes que odiava. De repente, ela começa a sentir nojo, e Paul a leva a um pub para tomar uma bebida e limpar a boca. Eles conversam por um tempo apenas para terminar em uma discussão sobre quem está se saindo melhor no escritório. No dia seguinte, ele esbarra em Casimir no trabalho, mas o homem age como se eles estivessem se vendo pela primeira vez desde a entrevista. Depois disso, Paul pega as escadas e esbarra em Monte, que admite que o distraiu de propósito no outro dia para que ele fizesse a entrevista desta empresa em vez de sua original. Ele não quer deixar Paul passar, mas o garoto insiste até conseguir retornar à sala misteriosa que viu ontem. Seguindo as sensações em sua mão, ele descobre que as coisas lá dentro são uma ilusão, e ele imediatamente as atravessa, entrando em uma sala diferente cheia de espécimes estranhos e itens mágicos diversos. De repente, Paul encontra um grampeador no chão, e quando ele tenta tocá-lo, ele é empurrado para trás. Usando seus poderes, ele tenta novamente, e descobre o espírito de um goblin dentro do grampeador. A criatura aponta em uma direção específica antes de desaparecer, e Paul concentra seu poder em suas mãos, o que finalmente permite tirar a porta portátil do esconderijo. Curioso, ele passa pela porta, e no momento em que ele a fecha, a porta se transforma em uma toalha, e ele aparece em outra seção do prédio. Paul ouve vozes vindo de um escritório e espia lá dentro para descobrir Wells falando sobre o pai dele e o desaparecimento do ex-chefe da empresa. Acontece que Wells está traficando almas humanas e usando os funcionários da empresa como cobaias. Uma vez que eles assinassem um contrato de alma, eles perderiam completamente o senso de si mesmos, e o próximo alvo de Wells é Sophie, o que explica a mudança nos gostos dela ultimamente. Para piorar a situação, o resto dos membros da diretoria não sabe sobre isso, e os crachás de todos têm dispositivos de vigilância especiais neles. Paul percebe que não pode entregar a porta portátil a eles. Então ele pega a toalha e, após algumas tentativas fracassadas de usá-la, ele lê as instruções na etiqueta. Ao recitar um feitiço e o destino pode ir para qualquer lugar. Para testar, ele menciona o supermercado. E quando ele passa, ele de repente se encontra no freezer do supermercado. Ignorando os olhares estranhos, ele pega a toalha e retorna para a empresa, onde ele esbarra em Van Spee. Ela o lembra de ir até ela se ele souber de alguma coisa, mas ele a ignora e corre para seu escritório. Chegando lá, ele imediatamente arranca o crachá de Sophie e o joga fora enquanto explica o que está acontecendo. Então ele tira a toalha para provar a sua história. Paul murmura o feitiço para abrir a porta, apenas para se encontrar em um espaço estranho com incontáveis portas portáteis em todas as superfícies. Sophie ouve alguém lá pedindo ajuda, mas ele rapidamente a puxa para fora e relê a etiqueta para aprender que ele deve declarar o destino antes de abrir a porta. Ele tenta novamente e desta vez eles conseguem chegar com sucesso ao apartamento dele. Sophie fica empolgada com as possibilidades por trás de tal poder e imediatamente começa a arrastar Paul para visitar lugares por todo o mundo. Eles vão para o Egito e para o Alasca, surfam na Jamaica e até testemunham a aurora boreal. Eles ainda aparecem para trabalhar e Sophie vê como as primas se reúnem na loja, deixando-a orgulhosa de estar usando suas habilidades para o bem. Mas sempre que ninguém está olhando ou eles têm intervalos, eles continuam viajando, e quanto mais eles passam tempo juntos,
mais eles se conectam e se aproximam. Numa tarde, Paul diz a Sophie que gosta dela na praia. Ela acha que gosta dele também, mas havia assinado um contrato de alma e ela não pode ter certeza se seus sentimentos por ele são genuínos. Portanto, eles concordam em encontrar e destruir o contrato. A dupla retorna à empresa pela porta portátil e Paul mal consegue esconder a toalha pouco antes de Tanner entrar. No entanto, ele nota as roupas deles e a areia no chão, entendendo rapidamente o que está acontecendo. Ele exige que Paul devolva a porta e saia da empresa para sempre se não quiser consequências graves. Então ele vai embora. Paul e Sophie começam a discutir sobre o que fazer e concordam em voltar mais tarde para buscar o contrato dela. Após o anoitecer, os dois voltam para o prédio da empresa, mas a porta portátil não é capaz de levá-los ao escritório de Wells e, em vez disso, os deixa em uma sala de impressoras. As impressoras estão operando sozinhas, imprimindo contratos para associações de academias, contratos de aluguel e muito mais. Acontece que Wells adicionou secretamente acordos de alma a esses contratos do dia a dia para fazer com que as pessoas aceitem involuntariamente vender suas almas. Então eles ouvem alguns barulhos e, após ver um grampeador no chão, eles seguem os ruídos e as sombras que se movem até a sala dos mapas, onde papéis estão voando e pequenas fogueiras estão queimando. Há alguma criatura nas sombras comendo uma pizza, né? Então Paul, assustado, abre a porta portátil para tentar ir para o escritório de Wells novamente, mas a porta os envia para um porão escuro, com a marcação Banco dos Mortos no chão. Depois de encontrar um contrato que confirma que eles estão roubando almas, a dupla começa a ouvir barulhos novamente e decide sair por um túnel muito assustador. No final deste túnel, eles tropeçam em um grupo de goblins. Em pânico, eles fogem e acabam atrás da porta somente goblins. Onde Tanner aparece de repente, acontece que ele é um goblin metamorfo e o líder do clã dos goblins. Enquanto ele os repreende por não ouvirem seus avisos, Wells aparece também. Ele ordena que Tanner e seus goblins saiam, mas ele se recusa, alegando que sem a assistência dos goblins, os magos são inúteis. Uma discussão se inicia e Wells usa sua magia para transformar um bando de goblins em material de escritório. Paul e Sophie aproveitam a oportunidade para abrir a porta portátil para escapar. No entanto, eles ignoraram uma regra: quem fecha a porta é o dono dela, e como resultado, Wells pula sobre ela para recuperar o controle. Agora a dupla está presa no espaço com todas as portas e de repente eles ouvem uma voz: é o Wells pai. Acontece que anos atrás, Wells atraiu seu pai para este lugar usando um bebê dragão, o prendeu ali e então assumiu a empresa. Paul lembra que ele tem um contrato que deveria permitir que ele controlasse seu filho. No entanto, o homem explica que não pode usá-lo porque o contrato de alma deve ser depositado no Banco dos Mortos para que faça efeito. Achando que ainda tem uma chance, Paul começa a procurar uma saída, mas há portas em todos os lugares. Wells pai diz que já tentou e que todas as portas levam ao vazio. No entanto, Paul se concentra em usar seus poderes e, após muito esforço, ele finalmente encontra a saída. Eles saem nas ruas e Wells pai, empolgado, os leva de volta para a empresa, onde ele começa a fazer planos. Ele pede a Paul para levar o contrato de Wells para o banco enquanto ele vai confrontar seu filho e Rosie vai buscar seu marido. O grupo corre para o andar de baixo, onde os goblins estão movendo todos os contratos de alma para longe. Wells pai encontra seu filho imediatamente para iniciar uma batalha feroz, durante a qual eles trocam dezenas de ataques mágicos, destruindo a sala ao redor deles e causando pânico nos goblins. Enquanto energia mágica voa por todo o lugar, Paul e Sophie tentam se esgueirar para recuperar a porta, mas ele é derrubado e capturado por um grupo de goblins. Sophie usa seus poderes para tentar contatar Judy por ajuda. No entanto, os goblins avançam contra ela. Paul fica desesperado para salvá-la e afasta os goblins apenas para ser pego em uma rede. Naquele momento, Rosie chega com um grampeador e o joga em Wells pai, que usa sua magia para acertar o grampeador e revelar um goblin que estava preso lá dentro. Então, Rosie revela que sua verdadeira forma também é um goblin e ela corre para se encontrar com o cara recém-libertado, explicando que os dois são os pais de Tanner. Enquanto a família tem um momento comovente, Wells
aproveita a oportunidade para lançar um ataque surpresa contra seu pai e o prende novamente. Naquele momento, os outros membros da diretoria finalmente chegam à cena e tentam impedir Wells, mas ele os mantém afastados, ameaçando matar seu pai. Então ele prende Sophie com sua magia, pedindo a Paul para entregar seu contrato de alma em troca da vida dela. De repente, ela se comunica telepaticamente com ele, dizendo que ele poderia usar seus poderes para criar portas de portal do zero. Paul se concentra e estende a mão, fazendo com que várias portas apareçam na frente dele. Ele invoca uma delas sob seus pés e pula direto no banco da morte, onde ele imediatamente entrega o contrato de alma de Wells a um funcionário enquanto pede uma troca especial. No momento em que o funcionário recupera a alma do signatário, os poderes de Wells desaparecem imediatamente, o que permitiu que Wells pai prendesse seu filho com magia, enquanto Sophie pega de volta a toalha para abrir a porta para a sala escura. Então Wells pai tranca seu filho lá dentro como vingança pelo que ele passou nos últimos anos. Depois disso, ele arranca as instruções de uso da toalha, dizendo que a porta nunca mais se abriria. Sophie está preocupada com Paul, mas ele volta com seus poderes e ele entrega a ela seu próprio contrato, que ele conseguiu em troca do de Wells. Enquanto todos comemoram, a dupla finalmente se beija. Então Paul pega a toalha e a joga dentro de um caminhão de lavanderia para que ninguém possa ter acesso a ela novamente. No final, a diretoria tem uma reunião com Sophie e Paul para oferecer empregos permanentes. Ambos aceitam e, usando sua telepatia, Sophie diz a Paul que seus sentimentos são reais. Então eles dão as mãos, terminando assim o Portal Secreto, filme de aventura e fantasia de 2023. E eu espero você no próximo vídeo.